Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Quanto à administração que se faz a favor dos santos, não necessito escrever-vos. Então aqui já entra uma questão muito clara e importante, que a administração, ou seja, o fornecimento de bens ou dinheiro, é a favor dos santos, não é a favor de uma organização, não é a favor de um líder, não é a favor de um pastor, não é a favor de coisa alguma. É a favor dos santos, das necessidades dos santos. Ele fala, não necessito escrever-vos, porque bem sei a prontidão do vosso ânimo, em 2 Coríntios 9:2, da qual me glorio de vós para com os macedônios, que a Acaia está pronta desde o ano passado e o vosso zelo tem estimulado muitos. E aqui é um outro ponto importante também, quando nós vemos que essa disponibilidade, essa prontidão em dar, ela também serve de incentivo para outros irmãos, para que outros também tenham essa mesma prontidão, tenham esse mesmo exercício. Então, normalmente o que a gente faz nas assembleias é uma coleta que é feita depois que é feito o partir do pão, né, do pão e do vinho, aí passa-se então, isso aí cabe a cada assembleia decidir como vai fazer, mas normalmente é no primeiro dia da semana, que tem um versículo aqui que ele fala, no primeiro dia da semana, né, cada um separe em casa. Então, no primeiro dia da semana. Então, acaba de passar o pão e o vinho, a gente normalmente costuma passar um saquinho, ou mais de um, né, depende do tamanho da assembleia, e os irmãos que já vêm com esse dinheiro no bolso ou na bolsa, simplesmente enfiam a mão ali, né, sem fazer grande alarde, sem contar na frente de todo mundo, assim, as notas, né? Não, embrulhadinho assim, joga lá dentro. E aí, depois, no final da reunião, 2 ou 3 irmãos responsáveis por isso vão fazer a contagem e registrar isso. Então, ele deixa claro aqui que isso também serve de exemplo para os outros irmãos. Claro que a gente não vai ficar mostrando quanto dá, né? E nem dizendo quanto dá. E nem dando cheque, né? Para não ficar os irmãos que vão contar a coleta depois falam assim, aí ó, isso aqui deu um cheque de R$2. Para não ficarem sabendo quanto foi dado, né? Eu me lembro até, eu fui uma vez, em 1992, eu fui partir o pão, fui reunir numa assembleia pequenininha que tinha na Inglaterra. E era uma assembleia muito antiga, ainda começou no século XIX. E o salãozinho deles era da Primeira Guerra Mundial, um salão de madeira, que eles compraram do exército britânico. Durante a Primeira Guerra Mundial, o exército britânico fez várias casas pré-fabricadas de madeira. Então eles compraram uma dessas casas pré-fabricadas e fizeram um salão. E a caixinha de coletas, eu acho que ainda era do século XIX, porque era bem esquisita. Ela era uma caixa do tamanho de uma caixa de sapato assim, com como se fosse 2 guidões de bicicleta, só que de madeira torneada, né? Dois lugares para segurar. Então você segurava em um, punha o dinheiro dentro e passava para o outro pegava na outra manopla lá, punha o dinheiro e passava para o outro e tal. Só que eu acho que como devia ter sido feito no século XIX, aquela caixinha, ela só tinha um rasgo para moeda. Então, você queria enfiar dinheiro de nota ali, era um sufoco, era muito complicado, tinha que espremer as notas, torcer bem para conseguir enfiar naquele buraquinho ali, porque devia ter sido feita no tempo em que moedas valiam mais, né? Então, não quiseram, acho que, trocar a caixinha da coleta. Mas a maioria das assembleias usa um saco, né? Um saco de tecido. Tem um nome isso, não me lembro agora o nome, mas existe um saco de tecido.
E aí no versículo 3, mas enviei esses irmãos para que a nossa glória acerca de vós não seja vã nesta parte, para que, como já disse, possais estar prontos, a fim de se acaso os macedônios vierem comigo e vos acharem desapercebidos, não nos envergonharmos nós, para não dizermos vós, né, desse firme fundamento de glória. Portanto, tive por coisa necessária exortar estes irmãos para que primeiro fossem ter convosco e preparassem de antemão a vossa bênção, já antes anunciada, para que esteja pronta como bênção e não como avareza. E digo isto, que o que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia em abundância ceifará. Lembra agora da canaleta do McDonald's. Se você tira pouco sanduíche do lado de baixo, entra pouco sanduíche do lado de cima. Vocês nunca mais vão esquecer a canaleta do McDonald's, para saber como é que tem que ser feita a coisa, né? Mas aí no versículo 7, ele deixa bem claro uma coisa que é importante: cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. E Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre, em tudo, toda abundância, toda suficiência, abundeis em toda boa obra. Conforme está escrito, espalhou, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá a semente ao que semeia, também vos dê pão para comer e multiplique a vossa sementeira e aumente os frutos da vossa justiça. É sempre importante lembrar daquilo que acontece lá em Lucas, daquele homem que o Senhor elogia em Lucas capítulo 16. É o mordomo desonesto, injusto, né? Lucas 16, versículo 1. Ele dizia também aos seus discípulos: havia um certo homem rico, o qual tinha um mordomo, e este foi acusado perante ele de dissipar os seus bens. E ele, chamando-o, disse-lhe: que é isto que ouço de ti? Dá contas à tua mordomia, porque já não poderás ser mais meu mordomo. E o mordomo disse consigo: que farei? Pois o meu senhor me tira a mordomia. Cavar não posso, mendigar tenho vergonha. Eu sei o que hei de fazer, para que quando eu for desapossado da mordomia, me recebam em suas casas. E chamando a si cada um dos devedores do seu senhor, disse ao primeiro: quanto deves ao meu senhor? Ele respondeu: 100 medidas de azeite. E disse-lhe: toma a tua obrigação e, assentando-te já, escreve 50. Disse depois a outro: e tu quanto deves? E ele respondeu: 100 alqueires de trigo. E disse-lhe: toma a tua obrigação e escreve 80. E louvou aquele senhor, o injusto mordomo, por haver procedido prudentemente, porque os filhos desse mundo são mais prudentes na sua geração do que os filhos da luz. E eu vos digo: granjeai amigos com as riquezas da injustiça, para que quando essas vos faltarem, vos recebam eles nos tabernáculos eternos. Quem é fiel no mínimo, também é fiel no muito. Quem é injusto no mínimo, também é injusto no muito. Pois se nas riquezas injustas não fostes fiéis, quem vos confiará as verdadeiras? E se no alheio não fostes fiéis, quem vos dará o que é vosso? Muitos não entendem essa parábola do Senhor e ficam, mas peraí, o mordomo agiu injustamente, ele roubou. Ele fez com que ele diminuiu a dívida dos que estavam devendo para o seu senhor. E no fim ele foi elogiado pelo seu senhor. Como é que é isso? Como é que funciona isso, né? Quanto você deve? Eu devo 100. Escreve aí 80. Pronto. E você deve quanto? Eu devo 200. Escreve aí
150 ou alguma coisa assim. O que ele fez, na verdade, e por que ele foi elogiado? Ele foi elogiado por proceder prudentemente. Ele sabia que ele ia perder o emprego, então ele já preparou a cama, vamos falar assim, né? Ele já preparou para o seu futuro, para ele poder depois ir na casa desses e falar, amigo, lembra que eu te fiz aquele favor lá, tal, agora eu estou passando necessidade. Ah, não, entra aqui, come aqui conosco, tal, pode dormir, tem um quarto aqui a mais, tal. Então ele já procedeu de uma maneira a granjear amigos, a ganhar amigos para a necessidade futura. E foi elogiado por isso. Por isso que fala, granjear amigos com as riquezas da injustiça, porque ele praticou injustiça, né? Para que quando essas vos faltarem, vos recebam eles nos tabernáculos eternos. O dinheiro é chamado de riquezas da injustiça. Todo o dinheiro. O que nós fazemos, na realidade, é santificar o dinheiro. Porque o dinheiro que o Senhor nos dá, nós separamos para Ele e para usar de maneira que seja agradável a Ele. É isso que acontece com o dinheiro, com os recursos que Deus coloca nas nossas mãos. E sabendo que receberemos recompensa pelo fato de dar. Não que nós vamos dar esperando recompensa, mas nós sabemos que o nosso Senhor é bom. Nós sabemos que Ele recompensa aquele que contribui, não é? Nós sabemos que, como ele fala aqui voltando lá em Coríntios, ele fala no versículo 8, Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre, não vai faltar, tendo sempre em tudo toda a suficiência, abundeis em toda boa obra. Conforme está escrito, espalhou, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Então existe uma contrapartida nisso. Deus não é injusto em deixar e se esquecer dos seus e recompensar os seus. No versículo 10 que fala, ora, aquele que dá semente ao que semeia, que é Deus que dá semente ao que semeia, também vos dê pão para comer e multiplique a vossa sementeira e aumente os frutos da vossa justiça. Mas lembrando sempre da canaleta do McDonald's. Se Deus coloca lá em cima, é para que a gente use aqui embaixo. E use não apenas para as nossas próprias necessidades, né? Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para gastardes nos vossos prazeres, né? Tem um versículo que fala isso. Mas quando nós recebemos, nós temos que pensar o seguinte, onde é que eu posso investir isso? Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza, mas por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Então a gente vê às vezes o irmão passando uma penúria, passando necessidade, poxa, vou ajudar. Mas isso tem que vir do coração. Não pode ser uma coisa forçada, uma obrigação, né? Vou ter que ajudar aquele irmão lá. E nem esperar um retorno do que é ajudado. Olha, nós não temos na Bíblia o Pix. Nós não temos, nem o cheque, né? Aliás, o cheque acho que existe, né? Porque naquele tempo também existia a promissória, né? Uma nota promissória, que é o que esse mordomo faz, né? Que ele tinha as promissórias lá dos que deviam para o seu senhor, ele manda os caras rasurarem e anotarem outro valor nas promissórias. O cheque é uma promissória, né? Você promete pagar aquilo que está escrito ali. Agora, não existe o dinheiro eletrônico na Bíblia. Nós sabemos que tudo caminha para o dinheiro eletrônico, mas eu tenho por costume nunca tentar resolver problemas à noite. Quando eu estou com alguma preocupação, algum problema para resolver, eu não tento resolver à noite. Eu vou dormir, amanhã eu resolvo esse problema. Amanhã eu vejo o que é. Porque
você vai tentar resolver à noite, você não dorme, né? Você vai ficar quebrando a cabeça com aquele problema. Então, não vamos quebrar a cabeça hoje com um problema que não existe. Porque hoje qualquer um tem acesso à moeda, ao dinheiro físico, né? Então, o melhor é deixar. E como existem hoje os caixas eletrônicos, né? Você pode sacar dinheiro em um caixa eletrônico e depois usar esse dinheiro na coleta, então não é um problema ainda não temos esse problema. Vamos esperar o problema surgir, desaparecer. Tem alguns países, acho que a Suécia, se não me engano, que já eliminou o papel moeda. Vamos esperar desaparecer o problema para aparecer o problema, vamos dizer assim, né? Desaparecer o papel moeda, para depois nós vamos ver como vai resolver isso. Mas hoje não tem. Talvez amanhã a gente esteja com uma maquininha passando de mão em mão na reunião, e cada um encostando o seu cartão nela e digitando o valor que vai depositar. Pode ser que amanhã seja assim, na hora que sumiu o dinheiro de papel. Vocês querem o número do meu Pix? Eu lembrei agora de uma historinha que me contaram uma vez, um homem que foi na reunião, ele tinha posto num bolso R$100, e no outro que é para fazer compras, né? E no outro ele colocou uma nota de R$1 para dar na coleta. E na hora que passou o saquinho da coleta, a salva da coleta, ele se atrapalhou, enfiou a mão no bolso errado e deu os R$100. Depois que deu, eu falei, ai. Aí depois da reunião ele contou para o irmão, falou, pois é, eu ia dar R$1 hoje, mas eu errei o bolso e dei 100. Mas pelo menos eu vou receber galardão de 100, né? Aí o outro irmão falou assim, não, você vai receber galardão de 1. Porque era essa a intenção, né? Cada um, era isso que você tinha proposto no coração, cada um dê aquilo que propôs no coração. Então 99 ficou no prejuízo. A Jaqueline falou que escutou hoje essa história no outro vídeo. Ó, Jaqueline, as minhas histórias são repetidíssimas. Meus filhos, quando moravam comigo, volta e meia eu contava uma história e eles falavam assim, pai, você já contou 300 vezes. Eu contei para vocês daquele um que queria dar R$1 e trocou de bolsa. Essa eu não contei.